Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da disciplina de Matemática Financeira. Hoje a gente vai abordar um assunto novo chamado série de pagamento ou prestações. É um assunto bastante interessante porque a série de pagamentos elas estão na nossa vida, no nosso cotidiano. Todas as vezes que a gente vê propaganda em jornal, revista, na televisão de algum bem de consumo vendido a prazo. Então é um assunto bem interessante e que está muito conectado com o nosso cotidiano. Né? Então as séries de pagamento elas são definidas como uma sucessão de pagamentos ou recebimentos, que a gente vai ver ainda a série de recebimentos um pouco mais para frente, em dinheiro previstos para uma determinada data ou período. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma série de pagamento onde um banco concede um empréstimo de 40 mil para um cliente qualquer, para um pagamento em 6 parcelas iguais de 90 mil. Então a gente tem essa representação, isso aqui. Então isso aqui é uma série de pagamento, ou seja, eu peguei um empréstimo, o dinheiro entrou no meu caixa ou no meu bolso, né? E depois eu vou fazer pagamentos consecutivos, né? Ou não, depende da série, onde a gente vai então ter aqui o retorno do dinheiro para aquela pessoa que nos emprestou. Claro, considerando juros, né? Porque a gente trabalha sempre na matemática financeira com a variação do dinheiro no tempo, considerando os juros. Tá? Os cálculos que a gente vai fazer são todos eles baseados no sistema de capitalização composta, né? Ou seja, juros compostos. Por isso que a gente primeiro aprendeu juros simples, depois a gente aprendeu juros compostos, para chegar aqui nesse novo conteúdo. Então a gente, as séries de pagamento, elas, como eu falei para vocês, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E eu coloquei alguns exemplos aqui que mais cedo ou mais tarde você como pessoa física, né, ou natural, que é a forma correta de chamar a pessoa física, ou pessoa jurídica vai se confrontar na hora de comprar um bem, né, a prazo. Então eu coloquei aqui financiamento de veículos, investimento na poupança ou em fundos de investimento, compras com pagamento parcelado e empréstimo bancário. Aqui eu tirei isso aqui há muito tempo atrás de uma revista, mas aqui a gente tem vários exemplos de uma série de séries de pagamento. Por exemplo, aqui eu tenho a compra desse automóvel em 60 vezes de 669 fixo, né? Com uma entrada de 2.000, aqui não dá para ver, cento e poucos reais, né? Então, ou então, por exemplo, você tem aqui esse outro automóvel, né? Com entrada zero, né? Ou seja, não estou dando nada de entrada e vou pagar em 60 vezes de 552 reais. Então isso aqui vai ser uma série de pagamentos bem longa, ela é finita porque ela vai terminar, né? Mas a gente então, para que vocês vejam um conjunto de exemplos que estão na nossa vida real. Isso aqui, apesar de ser um negócio antigo, de 2006 aqui, ou de 2005, isso acontece até hoje nos jornais, na revista e na televisão. Eu peguei aqui também, só para não parecer caro, mas tem aqui uma série de aquisições, aqui uma série de sofás à venda parceladamente, onde você tem aqui então 6 vezes de 218, 6 vezes de 183, né? Aí alguém poderia se perguntar, mas qual é a taxa de juros que foi embutida, né, nessas prestações que eu estou assim me comprometendo a pagar no futuro? Então a gente vai poder calcular essa taxa de juros que está embutida aí dentro, quanto de juros que eu vou pagar, né? Qual que vai ser o valor final, né? Aqui não está falando o valor final, a gente também pode calcular. Ele está oferecendo aqui um valor à vista, né? Nesse caso aqui desse sofá aqui, ele está fazendo uma venda à vista. Qual que é a diferença de eu fazer a prazo e qual que é entre eu fazer a prazo e eu fazer à vista? Quanto de juros está embutido nisso aí? Então é isso aí que esse tipo de coisa que a gente vai ver pela frente, tá? E tem um pouquinho de teoria, até para depois a gente começar. Vocês não precisam se preocupar em decorar a teoria, né? Eu sempre falo isso para vocês, porque nós vamos ver os exemplos na prática. E na prática vocês vão então entender essa parte da teoria. Então, quanto ao prazo, as séries de pagamento ou prestações, elas podem ser limitadas, como esses exemplos que eu mostrei aqui para vocês. Chega num determinado tempo, ela termina, né? E aí, por exemplo, aqui eu coloquei financiamento do automóvel numa televisão, né? Tem um número de prestações limitado. Podem ser perpétuas, ou seja, para sempre, né? Duração ilimitada. Por exemplo, o pagamento de um plano de saúde, né? Um seguro de vida ou até aluguéis, depende do tempo que você vai ficar, né?
Por que ela é considerada perpétua? Porque se ela não tiver previsto a finalização dela em contrato, ela vai acontecer para sempre. Tá? Quanto ao valor das prestações, que a gente vai aprender a calcular, né, ela pode ser constante, ou seja, eu vou pagar parcelas iguais. Eu vou voltar aqui a tela do nosso exemplo. Então, eu vou pagar 6 parcelas de 218,34. Então, isso é um valor, são parcelas iguais, vão ser 6 parcelas iguais. Tá? Ou variável, né, de acordo com o contrato que foi estabelecido. Quando você faz financiamento na casa própria, por exemplo, na Caixa Econômica, pelo Sistema Financeiro de Habitação, podem ser que o valor das prestações eles vão mudando conforme o tempo. Isso vai depender do método que a gente vai escolher para fazer a prestação. Tá? Quanto à forma de pagamento, né, a gente tem aqui as imediatas, que não tem carência nenhuma. Né? A gente tem as antecipadas, né, onde eu vou primeiro pagar uma parcela no ato da compra e depois eu vou pagar a cada 30 dias ou a cada período combinado, né, uma nova prestação. Eu coloquei aqui um exemplo de uma venda de uma geladeira, uma prestação no ato e depois mais 9 prestações de R$200. Tá? Depois a gente tem aqui as pós-antecipadas, né, onde eu não vou dar nada no ato, vou comprar o bem, vou levar para a minha casa e começo a pagar daqui a 30 dias. Tá? Vejam que tem uma diferença muito grande eu pagar uma no ato, né, vou reduzir os juros, do que eu esperar 30 dias para pagar a primeira prestação. E por fim, né, eu tenho aqui uma aqui chamada de deferidas, onde o primeiro vencimento é diferente do que 30 dias. Isso é muito comum atualmente nas vendas de automóvel com carência. Você vê na televisão lá, vou comprar um automóvel de determinada marca com a primeira prestação para janeiro do ano que vem. Então a gente está aqui no mês de setembro, eu tenho outubro, novembro, dezembro, vou começar a pagar em janeiro. Quer dizer, são aí mais de 90 dias de carência. É uma ótima opção para quem não tem dinheiro nesse período que a gente está falando aqui, nesses meses, mas é claro que vai acontecer o quê? Vai incorrer juros até você pagar a primeira prestação. Veja, nas antecipadas eu vou pagar uma no ato, né, vai ser menos juros. Nas pós-antecipadas eu vou pagar daqui a 30 dias. E nas deferidas, depende do que eu negociar com o vendedor, né, daquele bem. Pode ser, eu já vi propaganda na televisão atualmente com 6 meses de carência. Ah, mas não vai correr juros nesses 6 meses de carência? Sim, vai correr juros. E a gente tem que então aprender a calcular, porque nada é de graça. Né? Na matemática financeira e na nossa sociedade baseada no capitalismo, nada é de graça. Se eu estou ganhando um benefício, né, em termos financeiros, é porque eu estou pagando juros, né, para ter esse benefício. Ninguém colocaria um bem para vender à vista, né, para vender a prazo, sem considerar uma quantidade de juros, porque eu estaria perdendo. Né? O vendedor desse automóvel, o cara da concessionária, ele estaria perdendo esses, por exemplo, 6 meses sem você pagar nenhuma prestação. Tá? Então a gente vem aqui com relação a quando que acontecem essas parcelas, né? Então tem as periódicas, em que os períodos são iguais, ou seja, eu faço um pagamento com 30, depois eu faço com 60, depois eu faço com 90, depois eu faço com 120 e assim por diante. Tá? Então são períodos iguais, eu já sei quando vai acontecer. Nas não periódicas, que é um pouco mais difícil de achar no mercado, eu vou ter, por exemplo, parcelas de reforço. Então essas parcelas não vão ser iguais. Por exemplo, eu compro um apartamento em 20 anos e tenho que pagar um reforço no mês de dezembro de cada ano. Né? Então isso vai fazer que o valor das prestações não seja iguais. Eu vou ter um conjunto de prestações iguais, seja em dezembro é uma outra prestação. Né? Por exemplo, com um reforço. Isso pode acontecer, inclusive, nos atuais financiamentos de automóveis. Vocês pegam aí uma propaganda de uma marca japonesa, você dá uma entrada, né, por exemplo, de 20% do valor do carro, paga 60 prestações de R$500, né, então eu tenho aqui uma entrada, uma série periódica, e lá no final, junto com a última prestação, eu tenho um pagamento final, por exemplo, de mais 25% do carro. Então eu tenho uma mistura de séries, e é importante a gente saber, por exemplo, que esse pagamento chamado no mercado de pagamento balão, que é lá no final, vai incorrer juros do começo até o final.
Por isso que se você for botar na ponta do lápis, o carro à vista sairia 70 mil, né? E você vai fazer a prestação, você vai ver que vai sair 120 mil. Você vai pagar um monte de juros por causa daquele pagamento lá no final. Né? Até essa marca faz uma propaganda que você pode pegar o teu carro e dar de entrada num outro automóvel no final de 60 meses. Então as pessoas têm que saber fazer esse cálculo, por quê? Porque parece que é um benefício muito bom, né? E só que você precisa saber quanto que você vai pagar de juros, para ver se isso é bom para você ou não. Né? Então as séries de pagamentos, elas fazem parte do nosso cotidiano e é muito importante que eu saiba calcular. E a gente vai fazer isso tudo usando, né, a HP 12C, porque é importante a gente ter um mecanismo, né, que nos ajude, uma ferramenta que nos ajude. E além da HP 12C, eu vou ensinar vocês a usar o Excel, que já tem fórmulas prontas, né, para fazer também esse cálculo que a gente vai ver. O que a gente pode calcular, né? O que são as variáveis que a gente tem que buscar? Então a gente tem aqui a possibilidade de calcular o montante, né, que na calculadora HP 12C ele é chamado de FV, né, de valor futuro. Então eu vou pagar tantas parcelas, quanto que vai ser lá no final o montante que eu paguei. Né? A gente vai começar a calcular uma nova variável chamada de PMT. Lá na calculadora HP 12C tem uma tecla para PMT, que é chamado valor da prestação. Né? Então a gente vai usar essa tecla para saber quanto que eu vou pagar por mês. Né? No Excel ele tem uma outra nomenclatura, mas eu vou mostrar para vocês que também não é nada difícil. Eu posso calcular também o valor presente, ou seja, alguém me oferece aquele sofá, né, com 6 parcelas de 218, mas se eu quiser pagar à vista, 1.300 e pouco. Então eu posso calcular esse 1.300 e pouco. Eu sei o valor das parcelas e posso saber também achar o valor presente daquele pagamento. Tá? A gente pode calcular também o número de parcelas daquele financiamento, que é o período, né? Aqui a gente está chamando de número de termos. E a gente pode calcular a taxa de juros que está embutido nessa série de pagamento. Né? Então, nessa série daquele sofá que me oferece sem entrada 6 vezes 218, qual que é os juros que está embutido nesse parcelamento? Né? Claro que, então, cada série de pagamento vai surgir do enunciado de um problema, onde a gente vai ter um conjunto de dados, como era assim no juro simples e também no juro composto. A gente vai ter uma série de dados e a gente vai inserir esses dados ou na HP ou no Excel, né? E aí a gente vai, então, ter o resultado que a gente está procurando. Então a gente vai ter a possibilidade de fazer 5 tipos de cálculo. O que vamos dizer assim, novidade para a gente é o cálculo da prestação, que até hoje a gente não tinha usado o cálculo da prestação. Lembre-se que quando a gente fazia juros compostos no HP, a gente colocava 0 naquela tecla do PMT. Né? Agora a gente vai poder fazer então o cálculo de uma prestação. Vou comprar uma televisão, qual é o valor da prestação? Então eu vou poder fazer esse cálculo, né, e ter esse cálculo em mão. Então, como eu falei aqui para vocês, a gente vai usar HP. Aqui eu botei uma foto da HP. E eu vou, durante os exercícios, inserir para vocês 2 teclas novas que é necessário apertar para fazer a conta. No caso aqui, a gente vai precisar para fazer naqueles pagamentos pós-antecipados, ou seja, que vão acontecer depois de 30 dias, a gente vai precisar setar HP para fazer isso. E quando eu for fazer pagamentos antecipados, aqueles que têm uma entrada, eu também vou ter que informar para HP que existe, então, que esse problema é um problema de série de pagamento antecipado, ou seja, que tem uma parcela à vista. Então, isso aqui a gente vai ter que aprender a dominar. Né? Então, primeiro a gente vai ver o pagamento pós-antecipado e depois o antecipado. E aí, a cada exercício, eu vou lembrando para vocês do que a gente tem que informar para a HP, né? O que a gente tem que fazer na HP para ela entender os dados que a gente está entrando nela, inserindo nela e para poder ter o resultado correto. Lembrem-se, a HP ela não erra na conta. A gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente vai inserir os dados, porque isso vai ser muito importante. Tá? Então a gente vai usar aqui eu estou destacando as teclas que a gente vai usar, essa parte de cima aqui do HP, né? Onde é chamado a parte do teclado financeiro, onde eu tenho aqui, coloquei para vocês as variáveis. Então o PMT vai ser as parcelas, o N vai ser o prazo, que a gente já conhece, o montante vai ser o valor futuro, que a gente já conhece, o PV vai ser o valor
presente também a gente também já conhece, né? Chamado de capital também, quando a gente fazia o juro simples. E por fim a gente tem aqui o I minúsculo, que é a taxa de juros, né? A gente vai aprender então algumas coisas novas ao utilizar HP. Ela tem muitas outras coisas para fazer, mas vocês vão ver que é super interessante, porque com esse conhecimento eu posso ir, por exemplo, numa loja de departamentos como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, e ver o que está sendo oferecido na venda de determinado produto e descobrir se aquilo que está aparecendo ali naqueles painéisinhos que eles colocam do lado do produto, se aquela taxa é verdadeira. Quanto que é aquela taxa por ano? Quanto que é aquela taxa por mês? Isso tudo a gente já sabe como fazer a conta, né? E vamos só aprimorar os nossos conhecimentos desse conteúdo que é tão visível no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, chamado série de pagamentos. Tá? Então a gente começa com a série de pagamento pós-antecipado.